Olá, está começando mais um programa Saber é Saúde. Hoje vamos falar sobre a saúde da mulher, um tema que deve ser alvo de cuidados durante o ano inteiro, é claro. Porém, é em outubro que ganha destaque, que ganha força. É neste mês que temos a campanha Outubro Rosa. Nele vem à tona a luta contra o câncer de mama. Mas outubro deixou de ser um mês voltado apenas para a conscientização do câncer de mama. É o período também em que se fala sobre câncer de colo do útero, dois problemas cada vez mais comuns. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se o surgimento de 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Isso até 2025, veja bem. Em âmbito mundial, são mais de 2 milhões e 300 mil casos a cada ano. E o câncer do colo do útero? No Brasil, esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente entre mulheres. Para cada ano, no triênio 2023-2025, foram estimados 17 mil novos casos, o que representa uma taxa bruta de incidência de mais de 15 casos a cada 100 mil mulheres. Esse delicado assunto nós vamos tratar com a médica Cristina Benevides, diretora do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, o nosso IPC. Médica formada pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em patologia. É um prazer recebê-la, doutora Cristina. Prazer é todo meu, Angélica. Obrigada pelo convite. Vamos começar dizendo o que é o câncer de mama? O câncer de mama, ele é uma doença em que acontece uma proliferação desregulada de algumas células da mama, tá? E essas células, quando elas crescem sem controle, elas vão causar problema local ali na mama e também, às vezes, à distância, quando acontecem as metástases, tá certo? O câncer de mama, ele não é uma doença única. Existem várias formas, vários tipos de câncer de mama, tá certo? Então, assim, você não pode inferir que aquela paciente viveu um câncer de uma forma, faleceu ou teve um câncer mais agressivo, outra pessoa, o câncer também vai se comportar da mesma forma. Muitas vezes são doenças completamente diferentes. Doutora Cristina, a senhora pode dizer quais são as pistas para a gente poder desconfiar de algo? É assim, o câncer de mama, ele só se torna palpável quando a lesão está em torno de 1 centímetro, em média. Então, na verdade, aí vem a importância, a grande importância da mamografia, que é o exame que rastreia o câncer de mama. Porque a mamografia é um exame capaz de detectar alterações de forma bem precoce, quando eles ainda não são visíveis e nem palpáveis, ou seja, quando eles não são perceptíveis na mama. Certo. E o autoexame? A senhora pode falar alguma coisa e ir explicando, inclusive, como fazer para que as pessoas possam ter uma noção? É uma excelente observação, uma excelente pergunta. E agradeço a oportunidade de conversar sobre esse assunto, esse tema do autoexame. Atualmente, na verdade, o autoexame, ele foi muito abordado na década de 90 e foi muito importante nesse período. Quando ainda estava se estudando a mamografia, quando o exame ainda estava se estabelecendo. Atualmente, se fala muito mais em autopercepção das mamas. É muito importante as mulheres conhecerem as mamas para poder evidenciar alguma alteração, procurar o mais breve possível algum atendimento médico, tá certo? Porque aquele autoexame mensal das mamas foi estabelecido, né, através de estudos, evidência científica, que ele não tem capacidade de reduzir a incidência, claro, porque a incidência a gente também vai reduzir com outras medidas preventivas. Que bom esclarecimento, viu? Né? E também ele não diminui
mortalidade e nem melhora a sobrevida, tá? Além de causar uma certa ansiedade na mulher. Então, é importante nós conhecermos a mama para, se percebermos alguma alteração, procurar atendimento médico. Mas o foco principal, ele está de fato na mamografia, porque a mamografia foi o exame que demonstrou essa capacidade de melhorar a sobrevida e também de diminuir a mortalidade do câncer de mama. Entendo. E sobre reposição hormonal? Muita gente fala que pode contribuir, pode dali surgir alguma coisa estranha. O que é mito e o que é verdade? Sim. O câncer de mama, na grande maioria dos casos, é um tipo de câncer hormônio dependente, ou seja, nas células tumorais vão existir receptores hormonais de estrógeno e de progesterona, tá? Sim. E esses hormônios são os hormônios que estão presentes ali na reposição hormonal, tá? Existiu um grande estudo, WHI, que aconteceu ali entre 2001 e 2002, e esse estudo, ele realmente evidenciou que um tipo de terapia de reposição hormonal com estrógeno conjugado e com progesterona, ele causou um incremento do câncer de mama. Isso levou a um grande medo, né, das mulheres em iniciar a reposição hormonal, tá? Hoje, a gente vive um período de maior flexibilidade, tá? De maior desejo das mulheres com relação à reposição hormonal. Esse tratamento, ele de fato pode incrementar em pequena quantidade as taxas de câncer de mama, tá certo? Mas é um risco pequeno, não é? Eu costumo dizer para as pacientes que eu atendo que não é todo mundo que vai fazer reposição hormonal que vai ter câncer de mama. E, em geral, as pacientes que estão fazendo a reposição hormonal, elas têm mais cuidado de procurar atendimento médico, de fazer seus exames de mamografia. Então, a gente sempre deve pesar o risco-benefício, porque muitas vezes o período da menopausa, do climatério, é um período muito difícil para as mulheres em geral, né? Algumas, sobretudo, por conta dos sintomas do climatério, os calores, os folgastos, os transtornos emocionais, né? A parte da disfunção sexual, que causa o ressecamento vaginal. E a reposição hormonal vai melhorar tudo isso. Então, a gente vai pesar o risco daquela mulher de câncer de mama, pesar a história familiar, os fatores de risco, risco cardiovascular, para poder decidir o que é que vai ser melhor. Se, né, você faz o tratamento e corre o risco de um pequeno incremento do câncer de mama, ou se aceita conviver com aqueles sintomas. Vamos falar de um assunto que dá muito medo, desperta muita ansiedade. A pessoa que está com câncer pensa logo em metástase. Até que ponto e quais são os locais que pode acontecer essa metástase a partir do câncer de mama? O principal local de metástase do câncer de mama é para os linfonodos, axila e essa cadeia mamária interna aqui. Então, os principais locais de metástase do câncer de mama são metástase linfonodal. Mas acontece também metástase óssea, hepática, cerebral. Tá? Mas hoje, inclusive para o câncer metastático, existem vários tratamentos para controlar o problema e proporcionar uma melhor sobrevida para aquela mulher que está portando aquela doença. A gente tem que se lembrar que sempre o câncer de mama, ele não é uma sentença de morte, ele tem tratamento. Tem tratamento e eficaz, né? Exato. Uma perguntinha que esse assunto muita gente fala, assim, em rodas e tudo. Amamentar contribui para a saúde da mama? Sim, muito. É um dos fatores protetores contra o câncer de mama, porque quando você amamenta, você amadurece a célula mamária. E aí, isso é comprovado através de vários estudos epidemiológicos que, de fato, reduz o risco de câncer de mama para aquela mulher. E aí, vamos falar também de fatores de risco que aumentam o câncer de mama. Sim, né, vamos. Angélica? Vamos. Fumar,
aumenta muito o risco de câncer de mama. A bebida alcoólica aumenta em 3 vezes o risco de câncer de mama. Isso é comprovado cientificamente? Comprovado cientificamente. O sobrepeso, a falta de atividade física, né? Então, não existe um tratamento uma vacina, por exemplo, que previna o câncer de mama. O câncer de mama, ele vai ser prevenível com a melhora da qualidade de vida. E nesse programa a gente fala muito sobre qualidade de vida, bem-estar, porque saúde, a prevenção é saúde, você ter um diagnóstico precoce é saúde, ter cuidado, ter equilíbrio, tudo isso representa saúde, né? Exato. Então é muito importante a senhora estar abordando, levantando esse tema da bebida, do cigarro, da falta de exercício, o que mais? A alimentação também, né? A alimentação com maior teor de gordura, ele aumenta o risco do câncer de mama. E a gente tem muito medo também da história familiar, né? Porque, minha prima teve câncer de mama. Na verdade, o risco aumentado de câncer de mama quando tem história familiar é quando essa doença aconteceu em parentes de primeiro grau, certo? Sim. Pai, mãe, irmão ou filho, tá? Porque quando existe o câncer no parente de primeiro grau, o incremento do risco vai em torno de 50%. Mas quando é parente distante, mais longe, primo, um tio-avó, aí não, já é um risco assim muito menor. E vamos falar sobre câncer do colo de útero, né? É um assunto também que se fala já há muito tempo e dá para explicar como surge, o que é esse tipo de câncer, que apavora também muitas mulheres? Sim, sim. O câncer de mama é muito mais frequente do que o câncer de colo de útero, tá? E o câncer de mama é realmente, de fato, mais difícil a gente prevenir, evitar, porque, como eu lhe disse, não existe uma vacina, a gente tem que adquirir hábitos de vida mais saudáveis, mas o câncer de colo de útero, ele tem uma característica bem diferente. Eles têm um fator causal comprovado também cientificamente para a ocorrência dessa doença. E esse fator causal é a infecção pelo vírus do HPV. Cerca de 98% dos casos de câncer de colo de útero vão ter o HPV lá nele, tá? Mas não são todas as infecções por HPV que vão causar o câncer de colo de útero. É muito importante a gente ressaltar isso. Porque o medo do HPV ele é muito grande e não se justifica. Porque na grande maioria das vezes, a infecção pelo HPV, ela vai se resolver espontaneamente pela própria imunidade da pessoa, nosso próprio organismo vai ali combater, ou quando a gente também diagnostica precocemente, é possível fazer o tratamento e evitar o câncer de colo de útero. Então, isso aí é importantíssimo, porque o câncer de colo de útero é um tipo de câncer praticamente 100% evitável, ou seja, a gente não precisava mais estar vivendo isso. Existem países que eliminaram completamente o câncer de colo de útero. E quando a gente fala dos sintomas, tem o sangramento vaginal, tem o corrimento, tem a dor. Quais são os outros sintomas que a senhora pode levantar aqui para esclarecer o nosso público? O principal com relação ao câncer de colo de útero é que ele não precisa chegar em estágios avançados para ser diagnosticado, porque nós temos exames aí sim de rastreamento. O câncer de colo de útero, como ele é causado pelo HPV, existe uma característica que antes do câncer se desenvolver, acontece o que se chama de lesão
precursora do câncer de colo de útero. E é essa lesão precursora que nós procuramos quando vamos lá no ginecologista, uma vez no ano, fazer o nosso exame preventivo. Então, é exatamente por isso que é tão importante anualmente fazer o exame ginecológico. Esse exame eu queria que a senhora abordasse, se estendesse um pouquinho. Papa Nicolau, ele é realmente efetivo na prevenção? Sim, sim, muito. Alguns países, eles conseguiram reduzir muito a taxa do câncer de colo de útero. Sim. Quando foi implantado o rastreio organizado do câncer de colo de útero através do Papa Nicolau, tá? Hoje, as nossas diretrizes brasileiras de rastreio do câncer de colo de útero, elas recomendam que o exame Papa Nicolau seja realizado 2 anos seguidos. Sim. E em esses exames dando normais, ele pode ser feito a cada 3 anos. Então, se você faz 2 seguidos e deu normal, pelo menos a cada 3 anos vá lá fazer o seu exame ginecológico, tá? Certo. Agora, é importante enfatizar que nós estamos, no Brasil, em um processo de transição da técnica de rastreio do câncer de colo de útero, tá? O Papa Nicolau, que foi importante, ainda é importante, ele vai ser progressivamente substituído pelo rastreio através de técnicas de biologia molecular. Se lembra do PCR que a gente fazia para a COVID? Sim. É parecido. Parecido. Vai lá, colhe. O Papa Nicolau, ele detecta as células alteradas que já tiveram a infecção por HPV e estão alteradas. Certo. Esse da biologia molecular vai detectar o DNA do HPV. Muito importante. Muito importante. Então, assim, também é uma excelente oportunidade da gente começar a repassar para a população que vai acontecer isso. As pessoas vão começar a ouvir nesse novo exame que vai ser utilizado para o rastreio do câncer de colo de útero. Isso vai se tornar comum quando, assim, dentro da sua perspectiva, dentro da sua crença? É assim, já existe a lei que já está em vigor. O Ministério da Saúde já tem se articulado com os estados para começar a implantar essa nova tecnologia. Na rede privada, ela já existe, já é utilizada, e em breve a gente acredita que em 1 a 2 anos vai estar disponível no serviço público. Olha que coisa boa. E ainda há pouco se falou em HPV. A importância da vacina. Vamos falar sobre a vacina? Sim. Vacina foi tão comprometida. Hoje as pessoas têm até assim, um receio. Vamos falar dessa importância? O medo da vacina do HPV, ele já vem de longa data. Muitos anos antes desse receio que apareceu com a vacinação da Covid. Porque existiu foi feito inicialmente em adolescentes, né? As adolescentes tiveram algumas reações que, na verdade, acredita-se que provavelmente foi mais de fundo emocional. Isso aí acabou sendo divulgado e as pessoas começaram a ficar com muito medo. Além do que, é uma vacina que veio com a prerrogativa de ser tomada antes do início da vida sexual, para prevenir uma doença sexualmente transmissível. Então, vem toda uma carga de preconceito. Preconceito enorme. Como se estivesse até estimulando. Os pais acham que pode exatamente estimular ou liberar, o que não é verdade. Exato. Se toma vacina assim que nasce. Por que não tomar essa, né? A gente tem que pensar no futuro. Através dessa vacina, nós podemos ser um país livre do câncer de colo de útero. Isso. Porque existe uma estratégia, foi lançada pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2020, uma estratégia de eliminação do câncer de colo de útero como um problema de saúde pública. E nessa estratégia, uma das prerrogativas, uma das metas é exatamente vacinar todas as meninas e meninos até os 14 anos, na verdade todas não, 90% da população alvo vacinada.
Por que a senhora corrigiu 100% e botou para 90%? Porque é muito difícil a gente atingir essa meta de 90%. Eu falei todas, mas na estratégia lá está escrito 90%. Né? Chegar aos 90%, né? O que já é muito difícil. A nossa meta no Brasil é menos do que 90%. Pois é. Voltando ao câncer de mama, nós estamos até aqui com o nosso símbolozinho, né? O lacinho do Outubro Rosa. Algumas pessoas retiram as mamas como prevenção. Atrizes famosas fizeram isso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. O que a senhora diz sobre isso? Bom, é assim. Existe uma alteração genética que incrementa muito o risco de câncer de mama, que é a presença de 2 genes. Esses genes são chamados BRCA1 e BRCA2. Existe um exame em que você faz o mapeamento genético e você detecta a presença de um ou de ambos os genes, tá? Quando existe a presença desse gene, há um risco muito grande da mulher desenvolver o câncer de mama ao longo da vida, em torno de 70%. Tá? 70% das pessoas com gene BRCA1 e BRCA2 vão desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Mas existe só uma pequena percentagem de mulheres e homens que têm esse gene presente, em torno de 5% a 10%. Tá? Mas quando ele existe, a chance de desenvolver câncer é muito grande. Então, essas pessoas, elas precisam ser acompanhadas com mais cuidado. Fazer exames mais regularmente, mamografia às vezes com mais frequência, outros exames, né, como a ressonância, às vezes são indicados. Pode ser feita também uma medicação profilática, que é o tamoxifeno, tá? Mas existe também a possibilidade de remover a glândula mamária, tá? Que é retirar que não vai conseguir eliminar 100% o câncer, porque existem glândulas mamárias, né? Na axila, por exemplo, mas reduz muito o risco. Então, nessas pessoas que têm esse gene, que são detectadas outras alterações, aí ela vai ponderar com o mastologista que está acompanhando. Existe a possibilidade de fato, fazer a remoção das glândulas mamárias. Mas não é tirar a mama toda, só remover as glândulas, deixar ali pele, mamilo e substituir por uma prótese. Quando retirar os ovários? O câncer de ovário, ele também está associado a esse gene, BRCA1, BRCA2. As pessoas que têm, as mulheres que têm esse gene, presença desse gene, elas também vão ter um risco aumentado de câncer de ovário. Menos do que de mama, vai ali em torno de 40%, mas tem também. Quando a senhora estava falando sobre o câncer de mama, me veio ovário exatamente por isso, né? Porque tem muita conexão com as glândulas, né? E o tipo de desenvolvimento, né? O mamário e a parte de ovário. O ovário, de fato, ele produz o hormônio, o estrogênio, né? Que vai estimular lá o receptor do câncer de mama. Aí, ele vai ser retirado em algumas mulheres com histórico, risco aumentado, com esse gene BRCA1, que já estão ali na menopausa, elas podem optar por tirar a mama e o ovário também. Algumas mulheres que estão em tratamento de câncer de mama podem, de acordo com a indicação médica, realizar a oforectomia também para tirar, né, o efeito do hormônio ali no câncer. O que a senhora gostaria de ressaltar aqui que a gente não ressaltou, dada a importância do assunto? Gostaria de pedir que as mulheres realizem as suas mamografias. O lema da campanha da Secretaria da Saúde esse ano vai ser de outubro a outubro. Então, eu conclamo... Olha aí, de outubro a outubro. Muito bom. Que ao longo do ano... Todo ano. As mulheres procurem fazer os seus exames, porque é através deles que nós vamos realmente conseguir
diminuir esses números e, na verdade, aumentar o diagnóstico Sim. das doenças, né, dos cânceres em estádios mais precoces, quando a gente ainda vai poder tratar. Então, um resultado alterado não é motivo de desespero, na verdade, é o contrário. Um resultado alterado é a oportunidade de você iniciar o seu tratamento em tempo oportuno. Vamos encerrar falando sobre prótese. Tem gente que bota uma prótese e pensa que é para o resto da vida. É importante essa troca, quando trocar, o que observar. Um alerta que a senhora pode fazer, tendo em vista que muita gente procura, se esforça, faz um sacrifício para mudar o tamanho da mama ou suspender, levantar um pouco, e aí esquece o depois. É verdade. A prótese de mama em si, ela não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Mas ela pode dificultar um pouco o diagnóstico, né? Inclusive, na mamografia de quem tem prótese é feita uma incidência a mais. As mulheres, em geral, quem não tem prótese, quando você vai fazer a mamografia, se faz 2 incidências da mama. Quem tem a prótese faz 3, tá? E quando se detecta alguma alteração, às vezes, dependendo da localização da prótese, da localização da alteração, pode ficar mais difícil investigar. Tá? E com relação à troca, não existe prazo, né? Os cirurgiões plásticos são que realmente acompanham, a gente sempre encaminha para o cirurgião plástico, mas o que a gente observa na conduta deles é que não existe prazo para troca. Vai depender de como aquela pessoa está se comportando com a sua prótese. Tá bom. Chegamos ao final do nosso programa, uma conversa que renderia muito, 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 porque o assunto é muito importante, tem que estar sempre sendo levantado, discutido. De outubro a outubro. De outubro a outubro. Aí a gente vai brindar. Vamos brindar com água, porque água é saúde. E o programa é Saber é Saúde.